Olá, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos então fazer a correção do nosso exercício e também fazer uma pequena revisão, né, sobre o nosso conteúdo. Lembrando que o que vai cair na prova vai ser Darwin e Lamarck. Primeira questão. Considere as seguintes afirmações. Devido à necessidade de respirar o ar atmosférico, certo animal passou a apresentar pulmão e transmitir essa descendência aos seus descendentes. 2. As toupeiras atuais têm olhos atrofiados porque seus ancestrais, por viverem sobre a terra, não necessitavam da visão. E 3. De tanto comer capim, o intestino dos herbívoros foi ficando cada vez mais longo. O pensamento de Lamarck pode ser percebido em... Bora lá para o primeiro. Devido à necessidade. Com essa questão aqui, eu já mato que é Lamarck. Por quê? Para Lamarck, toda vez que o ambiente ele mostrava que precisava o animal de uma determinada necessidade, né, de alguma coisa, esse animal ele ia se modificar para poder se adaptar nesse ambiente. Então, para Lamarck, sempre o animal iria se modificar para poder conseguir sobreviver. E a gente viu aqui que a questão fala que eles precisavam respirar o ar atmosférico. Então, por isso esse animal apresentou pulmão. Então, é Lamarck. 2. As toupeiras atuais têm olhos atrofiados, quer dizer que tem poucos olhos, porque seus ancestrais, por viverem sobre a terra, não necessitavam de visão. Lei do uso e desuso. Não precisava de visão, foi atrofiando. É Lamarck também. 3. De tanto comer capim, o intestino dos herbívoros foi ficando cada vez mais longo. Lei do uso e desuso. Usou muito intestino, então ele ficou mais longo. Alternativa certa, então, letra E. As 3 alternativas são todas baseadas no pensamento de Lamarck. Segunda questão. Nós temos, então, referência à teoria da evolução das espécies. 1. Adaptação ao meio. 2. Seleção natural. 3. Mutação. Lei do desuso. Herança dos caracteres adquiridos. Lamarck, em sua teoria, considerou o quê? Se adaptar ao meio, palavra-chave para entender Lamarck. O organismo vai precisar se adaptar ao meio. Seleção natural, mentira, é Darwin. Mutação, mentira, gente. Nem Darwin ele sabia nada de genética, nada de mutação. Lei dos desuso, Lamarck. Herança dos caracteres, Lamarck. Então, seria 1, 4 e 5. Alternativa C. Próxima questão. Em todo animal que não tenha ainda se desenvolvido completamente o uso frequente de um órgão qualquer, fortalece, né? Se repetir, fortalece. Esse órgão desenvolve, aumenta, o tornando mais forte, com uma força proporcional ao tempo de uso, enquanto o desuso de tal órgão enfraquece aos poucos, deteriorando. O texto acima, meu povo, desuso, uso. Cadê o uso? Cadê o uso? Achei. Lei do uso, desuso é quem? Lamarck. Então, aqui é de Lamarck. Bora achar a questão. Lamarck para explicar o criacionismo. Professor Iabei, Lamarck para explicar o criacionismo? Não. Criacionismo é a teoria lá que acredita em Deus, tá bom? É evolução das espécies. Quarta questão. Temos duas afirmações. O rato do deserto vive no deserto porque seu organismo está fisiologicamente adaptado para a grande economia de água. 2. O rato do deserto tem seu organismo fisiologicamente adaptado para a grande economia de água porque vive no deserto. Qual seria a que Lamarck ia defender? Vamos procurar então a questão que se fale que esse organismo se adaptou. Seria o que, ó? Tem seu organismo adaptado. Então, ele tem um organismo e ele adaptou esse organismo para aquela necessidade, tá bom? Sempre o ambiente tem uma característica. O organismo precisa se modificar, precisa se adaptar e se modifica, é Lamarck. Então, é 2... baseado na necessidade de adaptação a uma característica do seu habitat. Então, é a letra B, viu, gente? Não tinha falado. E aí, vamos só aqui relembrar as duas leis de Lamarck, lei dos desuso. Usou muito, né? Vai crescer. E não usou, vai atrofiar. Para Lamarck, sempre que o ambiente
ele necessitar de uma determinada característica, o organismo ele vai se modificar, tá bom, gente? Herança dos caracteres adquiridos, eu vou transmitir essa característica para os meus descendentes. E aí o Darwin já é diferente. A lei do Darwin, né, a teoria de Darwin, é a seleção natural, onde o próprio ambiente ele vai selecionar as características mais favoráveis. Como aqui na imagem, eu tenho aqui o pássaro e eu tenho duas cores de coelho. Porém, esse pássaro ele tem uma capacidade de visão melhor para os coelhos brancos. Então, ele vai começar a se alimentar dessa população e, ao final de um determinado tempo, a quantidade deles vão ser tão mínima que eles não vão conseguir chegar à fase reprodutiva e não vão deixar descendentes. Quem foi que selecionou? O próprio ambiente selecionou a característica que estava mais apta para esse local. E aí, gente, se a gente for comparar Darwin e Lamarck, né, para Darwin, para Lamarck, por que as girafas tinham pescoço longo? Porque elas esticaram para poder alcançar as árvores altas. Para Lamarck é diferente. Para Lamarck eu vou ter vários tamanhos de girafa, né? Girafas do tamanho de pescoço pequeno, girafas do tamanho de pescoço grande. Só que devido à necessidade de ter pescoço longo, aquelas que tinham pescoço curto não conseguiam se alimentar, não chegavam na fase reprodutiva e com isso morriam. Então é essa praticamente a diferença, gente, de Lamarck e de Darwin. Darwin não acredita que o organismo vai se modificar, não. Para Darwin, os organismos já estão modificados e só vai sobreviver aquele organismo que essas modificações forem aptas para essa natureza, para esse ambiente. Então, para Darwin, né, nós temos uma variação entre indivíduos nessa população e eles vão lutar para sobreviver. Quem que vai sobreviver? Aquele que vai ter características mais vantajosas. E aí eles, por terem características vantajosas, vão se reproduzir e vão transmitir isso aos seus descendentes, tá bom? Então, para finalizar, a questão ela falou que o organismo se modificou para se adaptar, Lamarck. Se a questão disser que nós temos vários tipos de organismos e determinada característica foi vantajosa, é Lamarck. Seleção natural. Lembre sempre, seleção natural, a própria natureza vai selecionar a característica mais apta. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só te chamar, tá bom? Tchau, tchau.